E começando a revisão do episódio 498, mas antes eu quero fazer alguns comentários sobre os episódios 496 e 497 que eu decidi não revisar. Primeiro, o episódio 496. Por incrível que pareça, esse foi o episódio que mais chegou próximo do conteúdo original, com pouquíssimas diferenças em relação à light novel. Mesmo a parte da briguinha entre a Ino e a Sakura, que acabou virando uma competição de culinária, uma situação extremamente bizarra, desnecessária e fora do foco da light novel, mas foi exatamente assim que aconteceu, infelizmente. Só que tem um detalhe, toda aquela situação entre o Shikamaru e a Temari teve um contexto bem mais aceitável na light novel. Na light novel, eles já estavam juntos há um certo tempo. Eles foram o primeiro casal a se formar entre os amigos do Naruto, mesmo antes de Naruhina. E toda essa situação fazia total sentido. O Shikamaru já estava no nível de pedir em casamento e até outras coisas. A Temari estava achando que o Shikamaru ia pedir em casamento. Já no anime ficou completamente sem sentido, pois eles nem tiveram um primeiro encontro ainda. Como assim ela confunde lua de mel com um encontro prometido no final de Shikamaru Hiden? Como assim ela achou que o Shikamaru estava com segundas intenções em chamá-la para um hotel, se eles nem mesmo tiveram um relacionamento? O normal seria dar um tapão nele. Agora o episódio 497. Não tenho nem o que falar desse episódio, né? Foi praticamente um filler. Toda essa situação não existe na light novel e foi completamente desnecessária. Eles até tentaram dar uma mescladinha aqui com a parte do Touch na light novel, tentando dar um vale ramen para um ano todo, mas ficando com medo que o Naruto vá lá o dia todo e acabe o levando à falência. E decide dar um vale ramen de 6 meses, mas no fim ele acaba dando um vale para a vida toda, assim como aconteceu na light novel. Porém, na light novel foi muito mais emocionante, cara, mostrando a visão do Touch como uma pessoa normal numa vila de ninjas, onde vários de seus clientes fiéis simplesmente desapareciam porque eram mortos em missão. Ele simplesmente pensava no fato de que poderia estar servindo a última tigela de ramen de alguém que ele nunca mais veria saboreando o ramen preparado por ele, pois esse era o maior orgulho do Touch. Ele também conta como conheceu Naruto em uma cena que foi descrita de forma linda, onde ele está vendo um garotinho fora da barraca no meio da chuva com frio e assim decide oferecer uma tigela de ramen por conta da casa, o primeiro prato de ramen que o Naruto comeu na vida. Lembrando que o Touch era novo na vila, ele não sabia sobre o incidente da Kyuubi e sobre o Naruto, e mesmo depois de descobrir, nada mudou, pois para ele, qualquer pessoa que aprecie sua comida merece o mesmo tratamento. Eu vou ser sincero, eu tô meio puto com a Pierrot cortando momentos importantes da light novel só pra colocar uma merda de uma historinha sem graça com um Gaara que não agrega em porra nenhuma. Tudo bem, essa light novel é focada na comédia, mas também teve momentos dramáticos. Principalmente quando o Naruto pede para o Iruka ser o representante de seu pai na cerimônia, cara. Foi algo de arrancar lágrimas só lendo. Por isso que pra mim esses episódios não mereceram uma revisão completa. Agora vamos à revisão do episódio em si. Começamos com o Orochimaru sendo feito de palhaço mais uma vez, né, correndo dos insetos do Shino, e enquanto isso o Shino está dando uma pequena lição aos alunos levados, mostrando como seus insetos podem ser úteis e legais. Mas logo eles entram no assunto sobre como realizar um sonho. E o Shino fica meio pensativo, pois ele não tem um sonho extravagante como Naruto ou Kiba. Na verdade, ele não tem um objetivo em si. Pois bem, vendo que todos já haviam comprado seus presentes, o Shino se junta ao Kiba para conseguirem o presente ideal. Mas essa não seria uma missão qualquer. Seria a última missão deles como time 8, pois quando a Hinata se casasse, eles não poderiam se manter como um time, ou pelo menos não como antes. Se bem que a Ino se casou e continuou fazendo missões junto com o Choji. Mas eu acho que é exatamente como o mundo real. Algumas mulheres se casam e continuam tendo uma vida profissional, enquanto outras se tornam donas de casa. O que para uma Kunoichi que vive arriscando a vida em missões não é uma decisão ruim.
Sendo assim, eles vão até a Kurenai atrás de uma opinião sobre o presente, e ela aconselha que eles deviam dar um tipo de vinho de mel que costumava ser usado como presente de casamento pelo clã Senju. Para quem não sabe, o principal hobby da Kurenai é beber, e na light novel é revelado que ela é uma verdadeira conhecedora de bebidas, uma cachaceira de mão cheia, e até debocha do fato de Naruto e Hinata não serem muito chegados em bebidas. Por isso o Shino fala que o vinho teria vários outros usos além de bebida. E ainda bem que eles foram direto ao ponto e não ficaram enrolando com eles pensando em dar um arranjo de plantas, pois o Naruto gostava de regar as plantinhas que ele tinha no apartamento e tal. Mas eu senti uma certa falta dessa situação, até porque foi bem engraçada. Nunca vimos a Kurenai falando de algo com tanto entusiasmo e sendo tão enérgica assim. Enfim, eles vão até Sorako, a cidade / ruínas, onde vemos a Nekoba pela primeira vez, pois lá perto é dito que mora um apicultor que faz esse vinho. E chegando lá eles acabam dando de cara com um gato ninja bem arrogante que suspeita deles, e os ataca com pulgas, algo bem inusitado, até que a Tamaki, a futura namorada do Kiba, aparece, que durante a light novel foi bem mais cordial com eles, repreendendo o gato e tudo mais, pois ela percebeu que eles eram ninjas de Konoha, e ela já morava em Konoha naquela época. Até o Kiba diz que já viu ela em Konoha, fazendo uma clara referência ao extra do Rhino Show, aquela historinha com Akamaru. Acontece que a Tamaki tinha se mudado recentemente para Konoha e estava em Sorako visitando sua avó e cuidando dela, a Nekoba. O interessante é que na light novel descobrimos que Sorako é basicamente um mercado negro, e não tinha só a Nekoba por lá, tinham vários vendedores de artigos ilegais, era um lugar bem barra pesada, e eles precisavam de uma guia confiável, que nesse caso era a Tamaki. Bom, e finalmente eles acabam chegando ao bosque de bambu, mas o Shino acaba se perdendo numa névoa densa e é atacado pelo apicultor, que se revela como um ninja usuário de insetos, manipulando um enorme enxame de vespas. Inclusive na light novel fica subentendido, não é dito com clareza, que ele é do clã Kamizuro, aquele mesmo clã que vimos no filler do Bikochu. Ele era um ninja de Wagakure, a Vila da Pedra, e de um clã usuário de insetos que foi perseguido pelo Tsuchikage. Praticamente a mesma história do clã Kamizuro. E eu achei essa adição maravilhosa na light novel, pois existem vários clãs e Kekkei Genkais de fillers que podem muito bem serem adicionados ao material canônico com outra história e outras origens. Imaginem o Shoton, o elemento cristal, se tornando canônico. Obviamente sendo usado não pela Guren, mas por outro personagem com sua própria história e tudo mais. Seria muito foda. Pois bem, continuando, o Shino consegue sair facilmente dessa situação e deixa o apicultor sem mais o que fazer. Na verdade, o apicultor tinha entendido tudo errado, ele achava que o Shino era um assassino, mas ele estava ali apenas pelo vinho. No anime ficou meio estranho, pois não explica o motivo do apicultor achar que o Shino era um assassino. Na light novel ele conta toda a sua história e deixa bem claro que constantemente era perseguido por assassinos contratados por Iwa. Bom, tudo se resolve, o Shino consegue o tal vinho, porém ele não conseguiria sair de lá, pois o bosque era cercado por uma barreira, um ninjutsu que usava a névoa para confundir suas vítimas, que continuariam vagando pelo bosque eternamente sem achar uma saída. Até mesmo o próprio apicultor, o usuário do ninjutsu, estava preso lá. Mas o ninjutsu tinha uma fraqueza. Ele não tinha efeito em pessoas sem dúvidas em seus corações. Mas o Shino naquele momento estava cheio de dúvidas. O sonho dele era ficar sempre ao lado de seus amigos no time 8, e nisso o apicultor fica tentando convencê-lo a ficar ali com ele, até mesmo aparecem ilusões de seus amigos e tudo mais, mas o Shino acaba acordando para a realidade e percebendo que aquilo não era o que ele queria. Na verdade, ele queria seguir em frente em sua vida junto com seus amigos, e não alguém que fique parado no mesmo lugar com ele. E assim ele decide encontrar seu próprio caminho na vida, deixando suas dúvidas para trás. Ele consegue sair do bosque e ensina ao apicultor que viver não é ficar preso ao passado e não conseguir ver o futuro, é viver todo o momento.
Isso até lembra alguns conselhos que eu dava em alguns vídeos no meu canal antigo, que nunca fiquem presos à nostalgia, nunca vivam da nostalgia. O bom leitor sempre está 2 passos à frente, ele não fica apegado ao passado. Exatamente o que nós vimos aqui. Para viver de verdade, aproveitar tudo o que é passado a você, você tem que olhar para frente e não ficar preso ao passado. Enfim, terminando o episódio, eles voltam à vila e o Shino finalmente responde àquela primeira pergunta das crianças, dizendo que colocar os seus objetivos em palavras é o primeiro passo para realizar seus sonhos. E vendo tudo isso, Iruka dá os parabéns ao Shino por ter mudado crianças tão levadas. E diz que talvez o Shino devesse virar um professor, mas o Shino responde que aquilo era fácil para ele, pois ele sempre esteve rodeado de crianças levadas, lembrando do Kiba e do Naruto enquanto diz isso. Agora, terminando o vídeo, apesar desse episódio ter uma história bem simples e curta, diferente dos episódios anteriores, ele agrega algo à história e aos personagens. Essa é a única história em Konoha-Hiden que se leva um pouco mais a sério, onde o Kiba acaba conhecendo a Tamaki melhor e o Shino decide se tornar um professor. Mas é claro, tudo foi melhor executado na Light Novel. O tempo todo vemos o que está se passando na cabeça do Shino e seus conflitos. Além disso, no final ele deixa bem claro que ele queria se tornar um professor. No anime tudo ficou meio nas entrelinhas, por assim dizer. Apenas deu a entender que agora ele quer se tornar um professor. Ele não afirma isso com clareza. Se bem que isso não faz diferença, né? Sabemos que ele vai se tornar um professor de qualquer jeito mesmo. Eu também senti falta de algumas referências feitas ao The Last durante a Light Novel. Por exemplo, o Shino e Kiba estavam chateados por não terem feito parte da missão. Afinal, eles eram parceiros de time da Hinata. Eles queriam ajudá-la, mas acabou que eles não foram escolhidos para a missão. E o Shino ainda estava mais puto ainda, pois ele foi deixado de lado 2 vezes, em 2 situações cruciais, o resgate do Sasuke e o The Last. Ele até responde ao Kiba: agora você sabe como eu me sinto. E também outra coisa que eu acho engraçada da parte da Pierrot é que eles adaptaram certas partes de Konoha-Hiden com mais exatidão do que nas outras light novels, talvez porque Konoha-Hiden tem uma história mais leve. Shikamaru Hiden e Sasuke Shinden eram histórias pesadíssimas até para os padrões de Naruto, então eu acho que eles tiveram que dar uma amenizada nessas histórias. Bom, então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.